Desde o início, Deus tem orientado seu povo para viver uma vida de verdade e adorá-lo com todos os seus corações. Mas ao longo da história, sempre houve desafios, uma batalha pelos corações e mentes daqueles que afirmam segui-lo. Desde os dias da antiga Israel até a igreja primitiva, a Bíblia tem sido nosso guia, alertando-nos de influências que procuram corromper a verdadeira adoração e nos afastar do caminho. Meus queridos amigos, todos sabemos que existem alguns perigos que são bastante claros, como feitiçaria, bruxaria e adivinhação. Mas há outros que podem ser um pouco complicados. Eles podem parecer luz e podem estar se esgueirando em nossas práticas religiosas. É importante estar ciente dessas coisas, porque às vezes, sem nem mesmo perceber, podemos estar fazendo coisas que vão contra o que Deus diz. A Bíblia fala sobre isso em Deuteronômio 18. Meus queridos amigos, deixe-me compartilhar com você uma mensagem que foi transmitida ao longo dos anos. É um lembrete suave sobre algumas práticas que podem ser um pouco fora dos limites, se você quiser. Há um pensamento que está flutuando por um tempo, e diz que não é legal, você sabe, fazer certas coisas como, digamos, passe seu filho pelo fogo. Ou, se você gosta desse tipo de coisa, talvez praticando bruxaria, lendo presságios, lançando feitiços ou conjurando espíritos. A mensagem é que essas coisas podem não ser o mais adequado para nosso Senhor. Eu só queria compartilhar um aviso antigo que é tão relevante hoje como sempre. É um lembrete suave para todos nós abrirmos nossos olhos e entender que algumas de nossas práticas, palavras e tradições, embora comuns, podem ter uma intenção diferente. Eles podem estar lá para manipular, enganar ou nos controlar. O apóstolo Paulo escreveu sobre essa mesma ideia em Gálatas 5. 19-11, onde ele lista a feitiçaria entre as obras da carne e diz que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, devemos perguntar, como isso se aplica a nós hoje? Poderia haver comportamentos na igreja e na vida dos crentes que refletem as mesmas coisas que Deus abomina? Será que, em nossa busca pela espiritualidade, abrimos sem saber portas para? Meus queridos amigos, hoje vamos dar uma olhada em 5 comportamentos que, embora possam não ser abertamente identificados como bruxaria, carregam as mesmas características espirituais. Estes não são apenas assuntos de superstição ou folclore, eles são questões profundamente pessoais que tocam nossos corações. Eles são sobre verdade versus engano. Mas antes de mergulharmos, vamos prestar atenção a 3 avisos importantes das Escrituras. Primeiro, o perigo da cegueira espiritual. A Bíblia nos diz em Oséias 4. 6, meu povo está com problemas porque não sabem o que está acontecendo. Muitas pessoas hoje são enganadas, mas não porque estão tentando fazer coisas ruins. Eles simplesmente não sabem o que é verdade. O primeiro passo para sair de problemas é saber o que está acontecendo. O inimigo nem sempre vem com buzinas e um forcado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:14, pois o próprio Satanás se transforma em um anjo da luz. Nem tudo que soa espiritual é de Deus. Nem tudo que se sente bem é do Espírito Santo. 3. O chamado para si mesmos. Queridos amigos, vamos conversar sobre autoexame. Deveríamos vir diante de Deus com humildade, pedindo que Ele procure nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 nos diz para nos examinar para ver se estamos realmente na fé. Esta não é uma mensagem para condenar, mas condenar. É um chamado para retornar à pureza do Evangelho. Então, eu pergunto hoje, você está disposto a procurar a verdade? Você está disposto a abrir nossos corações e deixar o Espírito Santo nos mostrar o que não está alinhado com o plano de Deus para nós? Vamos avançar com a mente aberta, buscando sabedoria, verdade e permanecer fiel à vontade de Deus. Agora, vamos começar dizendo não para manipulação e controle, especialmente quando é usado como uma ferramenta para a religião. Deus quer que seu povo viva na verdade, seja livre e siga-o com todos os seus corações. Meus amigos, existem algumas pessoas por aí que nem sempre são tão amigáveis quanto gostaríamos. Eles podem não sair e dizer algo ruim, mas podem ser sorrateiros.
Eles podem usar a linguagem religiosa para fazer você pensar que estão fazendo a coisa certa, mas, na verdade, estão apenas tentando controlá-lo. O Evangelho de Jesus Cristo é tudo sobre liberdade. É como uma luz que nos mostra a saída do escuro. Tira nossos encargos e nos traz paz. Meus queridos amigos, às vezes as pessoas usam a religião para manipular e controlar os outros. Não é disso que se trata o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é tudo sobre liberdade. Traz paz e eleva os encargos. Mas há algumas pessoas que usam a religião para vincular, controlar e temer seus companheiros humanos. Este é um grande problema na igreja hoje. A Bíblia adverte contra isso. Meus amigos, isso não é uma questão pequena. 1 Samuel 15. 23 O profeta Samuel lembra suavemente o rei Saul da importância da obediência, dizendo: rebelião é como pecar, adivinhando o futuro, e agindo presunçosamente é como ser cruel e servir os ídolos, porque você rejeitou o rei do Senhor e o rejeitou. E o desejo de controlar os erros. Deus transformou a fé em um sistema de controle. Como lemos em Mateus 23:4, Jesus diz que algumas pessoas dificultam que outras pessoas seguissem sua religião. Eles tornam difícil para as pessoas serem bons cristãos, mas não querem fazer o trabalho. Essas pessoas dizem que estão protegendo a religião, mas, na verdade, estão impedindo as pessoas de Deus. Meus amigos, essa mesma coisa está acontecendo agora. Algumas pessoas usam palavras religiosas e têm empregos importantes, mas, em vez de ajudar as pessoas a seguir Jesus, elas se ajudam. Eles usam medo em vez de amor, culpa em vez de perdão e poder, em vez de verdade. O apóstolo Paulo alertou contra essas pessoas em 2 Coríntios 11:13. Em apenas um WhatsApp, tenha cuidado com os 13 e 15 anos. Existem algumas pessoas por aí que podem não ser quem eles dizem que são. É como quando Satanás se disfarça de anjo da luz. Você deve ter cuidado e prestar atenção para garantir que você saiba quem é genuíno e quem não é. Paulo estava dizendo que nem todo mundo que parece espiritual é realmente de Deus. Nem todo mundo que diz que está falando pelo Senhor é realmente seu mensageiro. Algumas pessoas torcem as Escrituras para manter outras pessoas sob seu controle, e outras exigem obediência inquestionável, dizendo que questioná-las é que algumas pessoas se sentem compelidas a questionar a Deus porque têm medo do que poderia acontecer se deixassem sua igreja ou desafiam seus ensinamentos. Mas essa não é a história toda. Esse não é o Evangelho. Não é o caminho de Cristo. A verdadeira autoridade espiritual tem tudo a ver com servir aos outros. Jesus, o maior líder de todos, não governou com medo. Ele não manipulou as pessoas para segui-lo. Ele não torceu as Escrituras para se tornar poderoso. Em vez disso, ele se humilhou. Ele liderou com amor. Ele serviu com compaixão. Enquanto lemos em Marcos 10:42-45, ele disse: 43 Você sabe que aqueles que são considerados governantes dos gentios se esforçaram sobre eles, e seus grandes exerceram autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vocês. Em vez disso, quem seria ótimo entre você deve ser seu servo. Esse é o teste da verdadeira autoridade espiritual. Não se trata de controle, mas da servidão. Não é sobre escravidão, mas liberdade. Não se trata de manipulação, mas verdade. Mas o que acontece com aqueles que foram presos em manipulação religiosa? O que acontece com aqueles que passaram anos sob falsa autoridade, informando que devem obedecer por medo, muitas vezes lutam para se libertar. O medo se enraiza, e eles se perguntam: Deus me rejeitará se eu deixar este lugar? Ele ficará com raiva se eu questionar o que me ensinaram? Deixe-me dizer a você algo que não é a voz de Deus. Deus não o chama para viver com medo. Ele não liga para você para cego submissão aos homens. Ele chama você para a verdade. A Bíblia diz em João 4:1 Amado, devemos ser cautelosos e discernentes quando se trata de assuntos espirituais. É importante testar os espíritos para ver se eles se alinham com a vontade de Deus. Infelizmente, existem muitos falsos profetas por aí, por isso é crucial verificar tudo contra a palavra de Deus.
Não devemos ser guiados pela tradição, as opiniões pessoais de um líder ou qualquer outra coisa senão a verdade imutável das Escrituras. Então, podemos evitar ser influenciados pela manipulação religiosa. A resposta está em retornar aos princípios fundamentais de nossa fé. Amado, como podemos nos libertar da manipulação religiosa? Ao retornar ao verdadeiro Evangelho, depositar nossa confiança na palavra de Deus acima das palavras dos homens, buscando a verdade mesmo quando desafia o LGH manteve crenças e, acima de tudo, conhecendo Jesus Cristo pessoalmente. Ele é nosso pastor. Qualquer ensino que o une com medo não é de Deus. Qualquer doutrina que o mantenha em escravidão espiritual não é de Cristo. A Bíblia diz em Gálatas 5. Pela liberdade, meus queridos amigos, Cristo nos libertou. Fique firme, portanto, e não se submeta novamente a um jugo da escravidão. A verdadeira fé não é controle, é amor. Não é escravidão, é liberdade. Não exige obediência cega à autoridade humana. Isso nos chama para um profundo relacionamento com Deus. E então eu te pergunto hoje, você está andando na liberdade de Cristo? Você está servindo a Deus por amor ou por medo? Você está seguindo a voz dele, ou a voz dos homens? Jesus disse, você é meu querido amigo, está prestes a descobrir a verdade que o libertará. É hora de se libertar de todos os falsos ensinamentos que fazem você sentir medo. É hora de rejeitar todo o espírito de controle que não se alinha com o Evangelho de Jesus Cristo. Ele pode seguir a verdade. Duas falsas profecias e adivinhação disfarçadas, como o Apocalipse diz. Um dos maiores perigos para a igreja hoje é a ascensão de falsas profecias e adivinhação que estão vestidas como revelação divina. Ao longo da história, sempre houve pessoas que dizem que estão falando por Deus, mas, na verdade, elas estão apenas sendo influenciadas por seus próprios desejos, emoções ou mesmo decepção demoníaca. Infelizmente, muitos crentes fiéis, que procuram orientação e clareza, foram vítimas das palavras enganosas daqueles que afirmam ter habilidades sobrenaturais. A Bíblia oferece algumas ideias realmente valiosas. É importante discernir e verificar se uma mensagem profética é genuína. Nem todo mundo que diz que está falando por Deus é realmente enviado por Ele. A palavra de Deus deixa claro que há uma distinção entre a verdadeira profecia, que vem diretamente do Espírito de Deus, e da falsa profecia, que se origina da imaginação humana ou espíritos enganosos. Nos dias do antigo Israel, falsos profetas falariam o que as pessoas queriam ouvir em vez de declarar o que Deus havia dito, como podemos ver em Jeremias 14:14. O Senhor nos falou através do profeta Jeremias. Os profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem comandei ou falei com eles. Eles estão profetizando a você uma visão mentirosa, adivinhação inútil e engano de suas mentes. Esta passagem revela uma verdade preocupante: nem toda palavra profética vem de Deus. Alguns são meras fabricações do coração humano, outras estão enraizadas no engano. Meus queridos amigos, esse engano é tão antigo quanto o próprio tempo, e ainda está acontecendo hoje. Muitas vezes, a falsa profecia está conectada à adivinhação, que é quando alguém tenta encontrar conhecimento oculto usando métodos sobrenaturais, não através de Deus. No passado, grupos não cristãos usavam consultas de presságios, astrologia e espírito para descobrir o que iria acontecer no futuro. Mas o Senhor realmente não gostou do seu povo fazendo isso, e ele lhes disse que não. Em Ezequiel 13:67 o Senhor deu uma orientação gentil àqueles que alegaram ter revelações divinas sem sua autoridade. Eles viram visões falsas e previsões enganosas, e esperavam que o Senhor as apoiasse, mesmo que ele não tivesse realmente lhes enviado. Você já teve uma visão falsa ou fez uma previsão enganosa? O Senhor diz que sempre que você diz declara o Senhor, mesmo que ele não tenha falado, é como se você estivesse falando por ele. Este conselho é tão importante hoje quanto naquela época. Muitas pessoas usam o idioma de algumas pessoas, usam suas opiniões para tentar obter influência, manipular outras pessoas ou justificar suas próprias ambições. Eles afirmam que receberam uma revelação divina. Mas o verdadeiro teste de uma profecia não é sobre o carisma do falante.
É sobre se isso se alinha com a palavra de Deus e se é que se passa quando ele decreta. O Novo Testamento também alerta sobre pessoas que enganam outras pessoas sob o disfarce de profecia. O próprio Jesus deu um aviso claro em Mateus 7. 1:15. Queridos amigos, cuidado com aqueles que podem tentar enganá-lo. É fácil identificar um lobo em roupas de ovelha, mas às vezes pode ser difícil dizer quem está realmente falando por Deus. Algumas pessoas podem não significar nenhum dano, mas nem sempre estão falando de um lugar de sabedoria. Outros, no entanto, podem ser mais perigosos e podem até usar o engano para manipular e explorar os outros. Meus amigos, é importante ter cuidado. A Bíblia nos diz que, no final dos tempos, haverá mais decepção e muitos procurarão palavras proféticas. Você sabe, é interessante como algumas pessoas procuram contadores de sorte, esperando descobrir sobre o futuro deles, o dinheiro ou o sucesso deles. Mas você já pensou em como isso é diferente de procurar a vontade de Deus? É como adivinhação, sabe? E qual é o perigo nisso? Bem, quando procuramos falsos profetas em vez da orientação de Deus, podemos estar nos abrindo para algumas coisas bastante perigosas. Algumas pessoas podem ficar presas de medo e manipulação, enquanto outras podem perder sua fé. Então, vamos conversar juntos sobre isso. Meus queridos amigos, vamos ser reais, as verdadeiras profecias não são sobre nos fazer sentir grandes ou assustadores. Eles não nos empurram na direção errada. E eles definitivamente não nos prendem em uma bolha espiritual. Uma profecia real é tudo sobre sincronizar com o que a Bíblia diz, e sempre nos aponta de volta a Deus. Como diz em João 4, amado, não acredite em todo espírito, mas teste os espíritos para ver se são de Deus. Devemos exercer discernimento e testar todas as palavras faladas em nome do Senhor. Se a chamada mensagem profética contradiz as Escrituras ou promove o alto. A Bíblia diz, meus queridos amigos, nem tudo que soa espiritual é de Deus. Existem muitos profetas falsos por aí, por isso é importante pensar duas vezes antes de acreditar em tudo que você ouve. Se uma mensagem parece ir contra o que a Bíblia diz, se isso faz você querer cuidar de si mesmo em vez de outros, ou se apenas confunde você, pode não ser de Deus. Uma das melhores maneiras de nos proteger de ser enganada é realmente conhecer bem a Bíblia. Tantas pessoas são enganadas porque realmente não entendem o que a Bíblia diz. Eles ouvem pessoas que são boas em conversar, mas que realmente não se importam com a verdade. E então eles acreditam na mentira. Mas Jesus disse em João 8:31: Se você permanecer em minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e você saberá a verdade, e a verdade o libertará. Um dos maiores problemas da igreja hoje é a busca de experiências sobrenaturais. Experiências sobre a doutrina sólida. Alguns priorizam sonhos, visões e revelações pessoais sobre a palavra escrita de Deus. Mas meus amigos, a fé não se baseia nas experiências, é construído sobre Cristo. Jesus alertou em Mateus 24. Caro amigo, quero compartilhar com você algumas coisas que aprendi sobre a diferença entre experiências espirituais reais e falsas. É importante estar ciente de que existem algumas pessoas que tentarão enganar outras pessoas usando experiências espirituais. Eles podem usar ótimos sinais e maravilhas para enganar as pessoas, mesmo aquelas que devem ser protegidas. A boa notícia é que o amor de Deus está sempre lá para nós. Ele quer que o busquemos através de sua palavra e a orientação do Espírito Santo, como mencionado em João 16:13. Jesus disse que quando o Espírito da Verdade chegar, ele o guiará a toda a verdade. Ele não falará sobre sua autoridade, mas o que quer que ouve, ele falará. Ele declarará a você as coisas que estão por vir. Esta é a promessa para todo crente. Você não precisa perseguir os profetas para conhecer a vontade de Deus. Você não precisa depender de vozes humanas para receber orientação. Você tem acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre esses avisos, fica claro que o perigo de falsa profecia não é uma ameaça distante, é presente. Realidade, é importante estar ciente de que muitas pessoas sinceras se envolveram em práticas que se assemelham à bruxaria sem perceber o quão perigosos são. Mas,
Meus amigos, o chamado de Deus é sempre um chamado à verdade, arrependimento e liberdade. Aqueles que reconhecem o engano devem voltar ao Senhor, buscando sua sabedoria e alinhando seus corações com sua vontade. O inimigo sempre procurou falsificar a obra de Deus. Ele oferece versões falsas do que somente Deus pode realmente dar. Mas, aqueles que pertencem a Cristo não devem ser enganados. Eles devem permanecer vigilantes, testando todas as coisas, segurando rapidamente o que é. Meus queridos amigos, chegou a hora de sermos verdadeiros a nós mesmos e rejeitar todas as formas de mal. Todos devemos andar em discernimento e confiar apenas em Deus. Devemos rejeitar todas as práticas que nos afastam da verdade. O Espírito do Senhor está chamando o seu povo para uma caminhada mais profunda com Ele. Todos devemos estar prontos para não depender mais das vozes humanas, mas ouvam sua voz claramente através de sua palavra. Deixe aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. Devemos ser guiados pelo Espírito, não pelos mortos, um engano perigoso. Desde o início da criação, Deus tem sido a única fonte de sabedoria. Ele é o único guia verdadeiro para seu povo, falando através de sua palavra. Ele lidera através de seu Espírito Santo. Ele fornece orientação através do conselho piedoso. Ao longo da história, porém, as pessoas foram tentadas a buscar conhecimento de fontes fora dele. Uma das mais perigosas dessas práticas é consultar os mortos ou buscar orientação dos espíritos. Isso não é um problema menor. É um engano que desviou muitos, e a palavra de Deus fala contra ela com absoluta clareza. A Bíblia deixa claro que a comunicação com os mortos é proibida em Levítico 19:31. O Senhor diz que você não deve ir a meios ou necromantes. Ele não quer que você se deixe impulso por eles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Por que Deus o proíbe? Porque Ele é a única fonte de verdade. Quando as pessoas buscam respostas dos mortos, estão afastando sua confiança de Deus. Esta não é apenas uma tradição equivocada, é um ato espiritual que se alinha ao reino das trevas. É uma porta aberta para o engano. A história do rei Sol é um dos avisos mais claros das Escrituras. Sol foi escolhido por Deus para liderar Israel, mas ele enfrentou uma crise e seu coração se afastou da obediência. Quando temia o exército filisteu, ele percebeu que Deus não estava mais falando com ele. Em vez de se arrepender e buscar o Senhor em humildade, Sol tomou o assunto por suas próprias mãos. Ele procurou um meio, a bruxa de Endor, para convocar o espírito do profeta Samuel. Quando o espírito de Samuel apareceu, não trouxe conforto ou garantia de Sol. Isso trouxe julgamento em 1 Samuel 28:16. Samuel disse a Sol: por que você está me perguntando, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Quando Deus falou, não precisamos ouvir mais ninguém. A escolha de Sol para consultar a vida não o salvou. Que isso seja uma lição para todos nós. Caro amigo, deixe-me compartilhar com você uma história que é real demais. Havia um homem chamado Samuel que gentilmente, mas firmemente, disse a Sol: você não está no caminho certo, meu amigo. Deus não está mais com você. Quando Deus fala, devemos ouvir. Mas, às vezes, nos afastamos de sua orientação. Veja Sol, por exemplo. Ele escolheu procurar respostas de espíritos e médiuns, mas é como confiar em algo que não pode vê-lo ou ouvi-lo. É como colocar sua vida em risco com uma aposta. Você pode pensar que está falando com seus entes queridos, mas a Bíblia não ensina que os mortos andam pela terra ou voltam para conversar conosco. Hebreus 9:27 deixa isso claro e, assim como é nomeado para o homem morrer de uma vez por e depois disso, a ideia de que o morto permanece entre nós não é bíblico. É um engano que o inimigo usa para desviar as pessoas, e é aí que reside o perigo. Os espíritos que respondem a tais investigações não são os espíritos dos mortos, são enganos demoníacos. Coríntios 11:14 nos oferece um aviso amigável, e é totalmente compreensível. Até Satanás pode parecer um anjo da luz. Tenha cuidado com os espíritos que podem parecer entes queridos, ancestrais ou até mensageiros divinos. Eles não são de Deus, eles são apenas espíritos tentando afastar as pessoas da verdade.
Ainda hoje, muitos de nós se envolvem em práticas que refletem as antigas. Feitiçaria. Eles consultam caixas de sorte, participam de sessões, confiam em presságios, superstições e visões que afirmam revelar o conhecimento dos mortos. Alguns até tentam justificar essas ações em ambientes religiosos, dizendo que estão honrando seus ancestrais ou buscando sabedoria das gerações passadas. Mas Isaías 8, 1, 19, nos diz para não seguir esse modo de pensar. Quando as pessoas lhe dizem, pergunte aos meios e aos necromantes que chiram e murmuram, não devemos perguntar ao nosso Deus. Devemos perguntar aos mortos em nome do Deus vivo. Nosso Deus não está em silêncio. Ele não está distante. Não precisamos procurar os mortos. Quando o Deus vivo fala hoje, não precisa perseguir os espíritos. Quando o Espírito Santo habita em seus filhos, isso é suficiente. Este não é um assunto pequeno. É o próprio erro que levou Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, buscando sabedoria à parte de Deus. É um erro antigo. É tão importante lembrar que, quando Deus vivo fala, não precisamos perseguir os espíritos. Não é uma questão pequena. É o mesmo erro que levou Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela queria sabedoria além de Deus. É uma tentação antiga, uma rejeição da sabedoria de Deus em favor de outra fonte. E as consequências são graves, como vemos em Deuteronômio 8, 18, em Deuteronômio 8 e 14, Deus dá ao seu povo um comando claro para as nações que eles estão prestes a desapropriar, ouça contadores e adivinhos da fortuna, mas, quanto a você, o Senhor seu Deus não permitiu fazer isso. Somos chamados a ser diferentes, para ser separados. Enquanto o mundo corre após o conhecimento místico, somos chamados a correr atrás de Deus. Somente Deus é nossa fonte de sabedoria e direção. O Senhor não deixa seu povo no escuro, Ele já nos deu tudo o que precisamos de sabedoria e orientação. Ele fala através de sua palavra e nos leva. Seu Espírito responde através da oração. Não há necessidade de recorrer às vozes do passado quando Deus vivo fala hoje. Não há necessidade de buscar sabedoria dos Espíritos quando o Espírito de Deus habita dentro de nós. Meus amigos, o caminho mais seguro, a escolha mais sábia, a única maneira justa é confiar no Senhor com todos os nossos corações. Não se apoiar em nosso entendimento, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, e Ele direcionará nossos caminhos. Não vamos ser enganados. Vamos rejeitar todas as formas de espiritualismo, toda prática que busca conhecimento além de Deus. Vamos, queridos amigos, quero lembrá-lo de que sempre podemos contar com a verdade. Podemos confiar na voz do Senhor. O Senhor está chamando seu povo para se separar de qualquer forma de engano. É hora de andar na luz, buscá-lo em todas as coisas e confiar que sua sabedoria é mais do que suficiente. Deixe aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo à igreja. 4 Falando maldições sobre os outros. As palavras que fluem de nossas bocas carregam grande poder. Podemos usar nossas palavras para trazer vida, cura e encorajamento, ou podemos usá-las para trazer destruição, dor e divisão. Muitos crentes não. É importante entender que falar sobre os outros, seja em raiva, ressentimento ou mesmo através de palavras descuidadas, é um comportamento que tem uma semelhança impressionante com a bruxaria. Em toda a Bíblia, vemos que a bruxaria está frequentemente ligada ao uso indevido de palavras através de encantamentos e o uso deliberado da fala para causar danos. No entanto, com que frequência encontramos pessoas, mesmo dentro da igreja, usando suas línguas de uma maneira que se alinha mais com a escuridão do que com a luz de Cristo? A Bíblia nos lembra o peso espiritual de nossas palavras em Provérbios 18, 21. É interessante pensar que nossas palavras têm o poder de moldar nossas vidas. Quando falamos, carregamos o peso das palavras que carregam um significado espiritual. Cada palavra que falamos pode ser uma bênção ou uma maldição. Temos a capacidade de escolher palavras que refletem a vida e o amor, ou palavras que refletem a morte e o ódio. É importante estar ciente do poder em nossas palavras e escolher sabiamente. 21. É incrível como as palavras têm o poder de moldar nossas vidas. Quando falamos,
Temos a capacidade de criar vida ou destruí-la. É como se estivéssemos seguindo a prática antiga da bruxaria. Ao longo da história, as palavras influenciaram os resultados espirituais. Por exemplo, há a história de Balaão. Um rei pagão queria que ele amaldiçoasse Israel, mas o rei de Moabe, Balaque, entendeu o poder das palavras. Ele tentou contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, mas Balaão teve uma resposta diferente. Vamos ler sua resposta nos Números 23. A natureza da bruxaria ao longo da história sempre foi fascinante, não é? As palavras têm o poder incrível de influenciar os resultados espirituais. Veja a história de Balum, por exemplo. Um rei pagão o procurou para amaldiçoar Israel. O rei de Moabe, Balaque, entendeu que as palavras carregavam autoridade espiritual. Então, ele tentou contratar Balaão para pronunciar uma maldição ao povo de Deus. Mas, ouça a resposta de Balaão nos Números 23. 8. Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Isso revela uma verdade poderosa: as maldições são reais, mas aqueles que andam sob a proteção do Senhor são protegidos de seus efeitos. Ainda, aqui está a questão: muitos crentes hoje não reconhecem que podem cair no pecado de falar sobre os outros. Eles podem não usar rituais ou encantamentos, mas falam palavras de destruição, condenação e difamação contra meus queridos irmãos e irmãs. Vamos falar sobre bênçãos versus maldições por um momento. Quando alguém fala negativamente sobre a vida de outra pessoa, dizendo coisas como você nunca terá sucesso, você é inútil ou nada de bom virá de você, eles estão essencialmente lançando um feitiço de negatividade. Essas palavras não são apenas declarações vazias, eles têm o poder de se estabelecer no coração e no espírito da pessoa que os ouve. Tiago, o irmão de Jesus, oferece um forte aviso sobre isso em Tiago 3. 9 a 10. Abençoamos nosso Senhor e Pai, e amaldiçoamos pessoas que são feitas à imagem de Deus. É interessante como a bênção e a maldição vêm da mesma boca. Meus queridos amigos, não deveríamos estar fazendo as coisas de maneira diferente. Como podemos adorar a Deus no domingo de manhã e depois derrubar nossos irmãos? 9 a 10. Nós abençoamos nosso Senhor e Pai, e amaldiçoamos pessoas que são feitas à semelhança de Deus. É interessante como nossas bocas podem fazer as duas coisas, bênção e maldição. Meus queridos amigos, isso é uma contradição espiritual. Como podemos adorar a Deus um dia e derrubar nossos irmãos e irmãs no próximo? Irmãs, na segunda-feira, a língua foi criada para glorificar a Deus, para não ser usada como uma ferramenta de destruição. Satanás se deleita a usar palavras para semear divisão, amargura e ressentimento. Ele sabe que, se pode influenciar os crentes a falar maldições um sobre o outro, ele pode criar conflitos dentro do corpo de Cristo. Mas ouça o que Paulo diz em Efésios 4. 29. Vamos manter nossas palavras positivas e edificantes, usando-as para construir e incentivar outras pessoas. Este é o tipo de conversa que pode trazer graça para as pessoas ao nosso redor. Todo crente deve se esforçar para manter essas palavras em mente. Vamos usar nossas palavras como uma força para o bem, não para prejudicar. Jesus nos mostrou o poder das palavras em seu ministério. Quando confrontado com a traição, a oposição e até a crucificação, ele não retaliava a maldição ou a condenação. Em vez disso, em seu maior momento de sofrimento, ele falou essas palavras poderosas: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Pense nisso. Se o Filho de Deus, que estava sem pecado, escolheu perdoar, devemos fazer o mesmo. Para falar palavras de perdão e não palavras de ira, quanto mais devemos estar atentos às palavras que falamos sobre os outros. Hoje, existem crentes que, sem saber, falaram maldições por suas próprias vidas e na vida de seus entes queridos, pais que declaram fracasso sobre seus filhos, cônjuges que falam. É importante estar atento às palavras que falamos, especialmente quando se trata de maldições. Algumas pessoas podem, sem saber, falar maldições sobre suas vidas e a vida de seus entes queridos. Os pais podem dizer coisas que fazem seus filhos sentirem que não são bem-sucedidos.
Os cônjuges podem falar negativamente sobre seus casamentos. As pessoas podem dizer coisas que os fazem sentir que seus futuros não serão bons. Isso é um grande negócio. É uma realidade espiritual. Mas aqui estão as boas novas em Cristo: toda maldição pode ser quebrada e toda palavra de dano pode ser derrubada. Paulo nos dá um comando direto que contraria o ato de falar maldições em Romanos 12. Se você está se sentindo sobre seu casamento ou se estiver preocupado com o seu futuro, saiba que há esperança. Toda maldição pode ser quebrada e toda palavra de dano pode ser derrubada. Paulo nos dá um comando direto em Romanos 12:14 para abençoar aqueles que o perseguem, para fazê-los sem xingamento. Este é o caminho de Cristo, e é assim que nós, como crentes, devemos falar. Então, vamos dar uma olhada no que podemos fazer. Se dissemos coisas que causaram danos, devemos nos arrepender. Devemos pedir a Deus que limpe nossos corações e nossas línguas. Devemos substituir todas as palavras de maldição por palavras de bênção e falar a vida onde falamos a morte. Devemos permanecer vigilantes, protegendo nosso discurso para que nossas palavras sempre reflitam o coração de Cristo. A Bíblia deixa claro que nossas palavras importam, e elas podem se acumular, ou podem destruir. Eles podem trazer cura ou dor. Eles podem glorificar a Deus ou se alinhar com a agenda do inimigo. Qual você vai escolher? Você usará suas palavras para abençoar, em vez de xingar, para se acumular em vez de derrubar, para falar a vida em vez de a morte. A chamada é clara. Como seguidores de Cristo, devemos ser conhecidos como pessoas que falam palavras de graça, verdade e vida. Que nossas línguas usamos para sua glória. Nossas palavras são um reflexo de seu amor e nosso discurso. Traga cura para aqueles que se envolvem em práticas ritualísticas ou supersticiosas. É importante entender a diferença entre a verdadeira fé em Deus e a repetição vazia de rituais religiosos. A verdadeira fé não é sobre se apresentar para os outros. É um relacionamento vivo com o Senhor, construído sobre a obediência à sua palavra e guiado por seu Espírito. Mas ao longo da história, muitos caíram na armadilha de confiar nas práticas que não têm valor espiritual, acreditando que certas ações ou objetos sustentam. Que é importante entender que existem algumas crenças que não se baseiam no poder de Deus. Essas crenças podem ser confusas e às vezes levam as pessoas a fazer escolhas que não estão alinhadas com o que Deus quer para elas. Um exemplo disso é visto na história de Israel. Deus disse ao seu povo para adorá-lo sozinho e não seguir as práticas das nações vizinhas. Mas, às vezes, eles começaram a seguir rituais e tradições que não vieram da palavra de Deus. Se olharmos para 2 Reis 21, em 6, ele fala sobre o rei Manassés. Ele fez algumas coisas que não estavam certas, como queimar seu filho como uma oferta. Ele também acreditava na sorte, presságios e mídias. Ele até lidou com necromantes. Ele fez muitas coisas ruins que deixaram o Senhor zangado. Manassés achou que esses rituais o tornariam mais populares, dariam a ele mais conhecimento ou o protegiam. Mas, na verdade, eles acabaram causando danos. E, meus amigos, esse mesmo tipo de engano ainda está por aí hoje. Mesmo agora, muitas pessoas cometem os mesmos erros. Algumas pessoas acreditam que carregar certos objetos, encantos, contas ou símbolos trará sorte. Algumas pessoas acreditam que repetir orações ou seguir certas tradições farão Deus fazer o que querem. Outros se envolvem em costumes religiosos sem entender completamente o seu significado, pensando que um ato cerimonial pode trazer bênçãos ou protegê-los do mal. Mas deixe-me dizer uma coisa: esses não são atos de fé. São formas de superstição, não fé. A fé não é encontrada em objetos, rituais ou frases repetidas. É encontrado em um coração que confia plenamente na soberania de Deus. O próprio Jesus abordou essa questão quando repreendeu os líderes religiosos de seu tempo por suas ações. Eles criaram tradições que não foram baseadas no que foi escrito na Bíblia, mas as tratavam como se fossem mandamentos divinos. Vamos dar uma olhada no que Jesus tinha a dizer em Marcos 7:8. Você deixa o mandamento de Deus e segura a tradição dos homens e
Meus amigos, Jesus não ficou impressionado com as cerimônias religiosas realizadas sem verdadeira devoção. Ele deixou claro que os rituais externos, além da obediência genuína, não têm poder espiritual. O apóstolo Paulo também alertou sobre isso em Colossenses 2:8, ver que ninguém leva a cativeiro pela filosofia e pelo engano vazio de acordo com a tradição humana, de acordo com os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Paulo entendeu o perigo das tradições humanas. Eles não aproximam as pessoas de Deus. Os costumes religiosos não tornam uma pessoa justa. Os rituais repetitivos não movem a mão de Deus. Em vez disso, eles criam uma falsa sensação de segurança, levando as pessoas a pensar que estão sendo espirituais. É importante entender que essas práticas podem realmente nos afastar da verdadeira fé. As práticas ritualísticas e supersticiosas podem nos distrair de focar em Deus e, em vez disso, nos concentrar em ações externas. Em vez de confiar na presença de Deus, as pessoas podem confiar em objetos físicos, em vez de confiar no poder da oração. Eles podem confiar em frases repetitivas faladas sem muita reflexão. Em vez de buscar a orientação do Espírito Santo, eles olham para as coisas feitas pelo homem. Fizemos algumas tradições, e Deus falou contra isso em várias ocasiões. Se você quiser, poderíamos olhar juntos para Isaías 29:13, onde o Senhor diz: porque essas pessoas se aproximam da boca e me honram com os lábios, enquanto seus corações estão longe de mim, e o medo de mim é um mandamento ensinado pelos homens. A verdadeira fé é sobre um coração que busca Deus. Os rituais não se movem a Deus. Fé faz. Objetos não protegem Deus. Deus protege. A repetição não traz energia. Um relacionamento com Cristo faz. Alguns não percebem que suas ações se assemelham às próprias práticas de Deus. Se você acredita que usar um item específico protegerá de danos, você pode estar depositando sua confiança nesse objeto e não em Deus. Se você acha que executando um ato religioso forçará a mão de Deus, você poderá tratá-lo como se ele pudesse ser manipulado. Essas são formas sutis de idolatria porque mudam sua dependência do Senhor e para outra coisa. Deus chama seu povo a uma fé pura, sincera e livre de superstição. Em João 4:24, Jesus diz que Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. Então, o que isso significa é que a verdadeira adoração não é sobre ações externas. É sobre a condição do coração. Não se trata de repetir frases ou realizar cerimônias. É sobre viver em obediência à sua palavra. O inimigo não precisa, tudo o que ele precisa fazer é levar as pessoas a práticas que parecem religiosas, mas estão vazias de substância espiritual. Se ele pode fazer as pessoas confiarem em rituais, em vez de em Deus, ele já conseguiu afastá-las da verdade. É por isso que a Bíblia alerta contra ser enganada por falsos ensinamentos. É tão importante estar ciente das tradições que podem não se alinhar com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, a boa notícia é, através de Jesus Cristo, todo crente tem acesso direto a Deus. Não há necessidade de objetos especiais para trazer proteção, porque o próprio Deus é o nosso protetor. E não há necessidade de rituais elaborados para receber favor, porque Deus ouve as orações daqueles que são sinceros. Se você está lutando para encontrar seu pé, saiba que não está sozinho. Deus está sempre lá para você, pronto para abraçá-lo de braços abertos. Ele não precisa de objetos ou rituais sofisticados para mostrar seu amor. Tudo o que você precisa fazer é chegar a Ele com um coração aberto e um desejo genuíno de ser seu verdadeiro seguidor. Ele não é fã de costumes supersticiosos. Seu poder está em sua presença, não nos rituais que realizamos. Ele está chamando todos nós, seu povo, para uma fé que não está vinculada pela tradição ou superstição. É uma fé que está enraizada na confiança e guiada pelo Espírito de Deus. Então, vamos avançar juntos, de mãos dadas, com fé no amor sempre presente de Deus. Convido você a refletir sobre onde está sua confiança. Você está colocando sua fé nas tradições religiosas ou em um relacionamento com Deus? Você confiou mais em objetos e rituais do que no poder de Cristo?
Nosso Senhor está gentilmente nos guiando de volta à verdadeira fé, de volta à adoração em espírito e verdade e de volta a uma confiança que é construída apenas sobre Ele. Que eu gostaria de perguntar hoje: onde está sua confiança? Você está confiando em tradições religiosas em vez de ter um relacionamento pessoal com Deus? Você depositou mais fé em objetos e rituais do que no poder de Cristo? Nosso Senhor está chamando o seu povo de volta à verdadeira fé, de volta à adoração em espírito e verdade, e de volta a uma confiança que é construída apenas sobre Ele. Que possamos rejeitar todas as formas de superstição e abandonar rituais sem sentido. Podemos depositar nossa total confiança em Cristo, que é nossa única esperança e salvação. Antes de surgir qualquer mal-entendido, deixe-me esclarecer: orar o rosário, quando feito com um coração sincero e com fé, não é o mesmo que. Sabemos que a superstição pode ser complicada e é importante ter cuidado. Estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada espiritual e ajudá-lo a encontrar o caminho certo para você. Quando falamos sobre orar o rosário, não estamos falando de práticas supersticiosas ou ritualísticas. A principal diferença está em nossa intenção e compreensão. O rosário é uma forma de oração que se concentra na vida, morte e ressurreição de Cristo. É uma meditação sobre as Escrituras, orientando os crentes através dos eventos do Evangelho da Anunciação à paixão, ressurreição e além. O rosário é uma bela prática que muitos de nós amamos. É uma maneira de refletir sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É como uma meditação guiada ao Evangelho, levando-nos aos momentos importantes da vida de Jesus, desde seus ensinamentos até seu sofrimento e eventual ressurreição. Mas, assim como qualquer oração ou prática espiritual, o rosário às vezes pode se sentir vazio ou se tornar uma prática ritualística, se não tivermos certeza do que estamos fazendo. É importante orar com fé e entender o significado por trás do que estamos dizendo. Caso contrário, pode parecer que estamos apenas repetindo palavras sem realmente nos conectar com elas. O próprio Jesus nos alertou contra a oração pelo bem, dizendo em Mateus 6:7: é quando você orar, não mova frases vazias como os gentios, pois pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Isso não significa que orações estruturadas ou repetidas estejam erradas. Até o próprio Jesus fez a mesma oração várias vezes em Getsemane. A questão não é a própria repetição, é importante orar com nossos corações e não apenas em nossas bocas. Algumas pessoas podem pensar no rosário como um ritual em vez de uma oração, e podem estar fazendo isso sem realmente pensar nisso ou se sentir conectado a Deus. Eles podem estar fazendo isso apenas para se proteger ou evitar coisas ruins, mas esse não é o ponto de oração. É importante lembrar que, quando oramos, não estamos apenas tentando manipular Deus. Em vez disso, deveríamos estar buscando sua vontade e agindo com humildade. Se confiarmos muito no rosário ou em qualquer outra oração, poderíamos estar atravessando a superstição. Em vez disso, devemos nos concentrar em ter fé na própria oração, e não apenas em Deus. Quando falamos sobre o ato em vez de quem ouve nossas orações, é importante lembrar que não há nada de errado em orar o rosário como uma maneira de meditar em Cristo, buscar um relacionamento mais profundo com Deus e permitir que sua verdade transforme nossos corações. A chave é orar com a fé, não como um dever mecânico, como João 4:24 nos lembra que Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. Portanto, rezar para que o rosário não seja supersticioso ou um ritual vazio, a menos que seja feito sem fé ou como uma repetição sem sentido. Quando você ora com um coração que busca Deus, refletindo sobre os mistérios de Cristo e se aproximando dele, continua sendo uma forma válida e poderosa de oração. Então, pergunte a si mesmo: estou orando isso com fé em Cristo? Estou começando a sentir que estou confiando no próprio ritual. Estou me perguntando se a verdadeira oração, seja espontânea ou estruturada, deve sempre nos levar a uma confiança mais profunda em Deus, não substituí-la. Estou pensando que agora é a hora de andar na verdade, permanecer firme na fé e rejeitar todas as obras de escuridão. Deus está chamando seu povo para um nível mais profundo de discernimento,
para um lugar onde o engano não se mantém e para uma vida totalmente rendida ao seu espírito. Não tenho certeza se esta é a hora do querido amigo, sabemos que as palavras podem ser tão tentadoras e é fácil ser pego nelas. Mas não se preocupe, o Senhor está aqui para ajudar. Ele está se movendo no coração das pessoas, abrindo os olhos e guiando-os em direção à verdade. É hora de abraçar a plenitude do amor de Deus e deixar sua palavra nos guiar em nossa jornada. Se essa mensagem tocou seu coração, se você deseja aprofundar sua conexão com o Senhor e ficar forte contra os desafios que a vida lança para você, estamos aqui para apoiá-lo. Amigo. Aqui está um pequeno WhatsApp sobre alguns dos esquemas do inimigo. Certifique-se de que você esteja inscrito neste canal, onde encontrará ensinamentos enraizados nas Escrituras, sabedoria para fortalecer sua fé e a verdade que o capacitará a andar na vitória. Fique conectado, fique equipado e fique na palavra. Inscreva-se agora, e vamos continuar essa jornada juntos, enquanto defendemos a justiça e caminhamos no poder da verdade de Deus.